Olá, irmãos, olá, irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez. Você que está acessando o nosso canal e nos assistindo pela primeira vez, também sejam bem-vindos. Espero que você goste desse conteúdo. E se você gostou, você se inscreva nesse canal e também compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que essas pessoas também possam ser edificadas com a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês o segundo capítulo do livro O Caráter do Homem de Deus. E o título de hoje é Mestre Fiel. Esse capítulo ele foi para mim bastante impactante, gostei muito, né? E eu separei alguns pontos aqui desse capítulo que para mim foram realmente bastante relevantes. E eu utilizei como base desse capítulo 2 Timóteo 2,2, que nos diz assim: E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. E esse versículo aqui, ele tem tudo a ver com o primeiro ponto que eu separei, que é ouvir e transmitir com fidelidade. Esse capítulo ele nos mostra, né, que nós precisamos ser aqueles que ouvem e transmitem com fidelidade tudo que a gente ouve, né? Seja nas ministrações, né, sejam em cursos que a gente tem de aperfeiçoamento, a gente precisa ouvir, né, dos irmãos que a gente ouve, os irmãos que são mais crescidos, irmãos que estão à nossa frente. Nós precisamos ouvir tudo o que eles dizem, né, com muita sabedoria, nos voltando para o Espírito, para que tudo que a gente ouça possa entrar para dentro do nosso ser e causar uma transformação em nós, porque a partir do momento que essa palavra que a gente ouve, ela transforma o nosso ser, né? Ela consegue trazer a palavra de Deus para dentro de nós, ela consegue impactar o nosso ser pela palavra. Também nós, quando formos transmitir essa palavra, nós também poderemos, né, dar oportunidade dessa palavra também causar impacto nas pessoas e que elas também possam ser transformadas pelo poder da palavra. Então, para isso, querido ouvinte, nós precisamos ter ouvidos apurados, ouvir atentamente para que essa palavra possa entrar em nós e que não possa ter ruído nenhum, para que quando a gente for transmitir, também a gente possa fazer, né, essa transmissão com fidelidade. E essa era uma grande preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo, que era um jovem ali que estava sendo instruído por ele, e ele se preocupava bastante. Ele queria que Timóteo fosse alguém que fosse fiel em tudo que ouvisse, para que quando ele fosse transmitir a outros, ele pudesse transmitir com fidelidade. E o outro ponto também que eu achei muito interessante é que a gente precisa ser preciso, né? A gente não precisa, ao ouvir a palavra, acrescentar nada de nós mesmos, né? De tudo que nós temos, do nosso conhecimento e da nossa capacidade natural e do que a gente acha daquela palavra. Não, nós precisamos ser fiéis, ser preciso em tudo que ouviu, para que a gente possa fazer com que as pessoas também recebam da forma com que a gente ouviu. A gente sabe que muitas vezes, né, quando a gente ouve mal uma palavra ou não dá tanta atenção ao que a gente ouviu, a gente acaba distorcendo, né, podendo distorcer a palavra ou acrescentando ou até mesmo, né, tirando fatos importantes daquela palavra que a gente ouviu e que era interessante que as pessoas também escutassem algo que uma vez que a gente precisa transmitir para outros. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. A gente precisa ser bastante atento nessa questão. E aí eu quero ler aqui em Mateus 5,37, que diz bem assim: seja, porém, a tua palavra se ensina ou não, o que diz tu passar vem do maligno. Então, nós sabemos que nós temos um inimigo, né? O inimigo de Deus. Se a gente não for atento àquilo que a gente está ouvindo, para que na hora de transmitir a gente possa transmitir com fidelidade,
o inimigo de Deus ele pode rechear essa palavra, né, com palavras que não foram ditas pelo Senhor e que não é a vontade de Deus. Então, irmãos, que a gente possa ser realmente esses que ouvem a palavra e transmitem de maneira precisa. E também um outro ponto muito importante, talvez seja até um dos pontos mais importantes, né, do que a gente está ouvindo aqui agora, é que a gente precisa gastar tempo com a palavra de Deus. Gastar tempo com a palavra e também gastar tempo em oração. Porque quando a gente gasta tempo na palavra, a gente diminui a possibilidade de transmitir a palavra com ruídos, ou seja, com aquilo que é o nosso próprio pensamento ou com aquilo que a gente acha que é correto. E a gente não pode, né, transmitir a palavra de Deus, né, fazer com que as pessoas escutem errado e passem a praticar errado, né? Nós precisamos gastar tempo na palavra para que a gente possa fazer com que essa palavra que a gente se debruçou ali possa transformar o nosso ser a ponto de a gente não cair no engano de transmitir, né, os nossos próprios pensamentos. E ao orar, Deus, ele, por meio do Espírito, ele nos constrange, né, a nos debruçar na palavra e com fidelidade a gente sempre falar o que é real, né, o que Deus quer, né, a verdade. E assim, irmãos, eu gostei muito, né, do que eu li, porque quando realmente a gente se dispõe, né, a ouvir, a transmitir com fidelidade, a ser preciso, a se debruçar na palavra, né, a orar, o Espírito Santo, ele vem nos transformando, né? E ele vai tirando tudo aquilo que é do nosso conceito natural, vai tirando tudo, né, da nossa vida da alma, que sempre quer aparecer mais do que a palavra de Deus. Então que possamos ser esses que, para que sejamos um mestre fiel, possamos sempre nos debruçar da palavra, gastar muito tempo com a palavra, nos cingir da palavra para que ela mesma possa primeiro nos transformar e assim a gente ser apto a instruir a outros. Então esse era o meu compartilhar desse capítulo que para mim foi bastante útil. Eu espero que também para vocês seja útil. Eu encorajo a vocês a adquirir esse livro. Esse livro ele é bastante interessante para quem quer ser alguém que seja usado pelo Senhor de maneira adequada, né? Livre de nossos conceitos naturais. Esse livro ele vai nos ajudar bastante a ser essas pessoas. Então eu quero agradecer a vocês por terem gastado esse tempo ouvindo e que Deus abençoe vocês e supram vocês em toda a necessidade, que o Senhor não falte a vocês. Até a próxima.